Alô? Alô? Podemos começar? Temos quórum. Eu agradeço a presença de todos, agradeço especialmente a presença dos colegas, membros da Comissão Permanente de Transparência. Tá pegando em mim aqui? Tudo bem. Não, tá bom. Agradeço a presença do vereador Marcos Papa, membro da Comissão de Transparência. Agradeço a presença do vereador Luciano Mega, também membro da Comissão de Transparência, especialmente ao representante da mesa diretora, presente também nessa comissão, como desde o início, o vereador Boni. E hoje é a terceira reunião oficial da Comissão Permanente de Transparência. Mari, é isso? Terceira ou quarta? Né? Quarta, né? Quarta, né, Mega? Temos uma excelente notícia, né? Notícia que esse trabalho de transparência da Câmara, com a decisão da mesa diretora, o compromisso inquestionável com a transparência total e com o reforço ainda de uma comissão especificamente criada para essa finalidade, como a Comissão Permanente de Transparência, uma comissão de autoria dos 27 vereadores, que fizeram um trabalho de diagnóstico intenso, com a ajuda, esse é um dado muito, eu acho que extremamente positivo, inclusive com a ajuda da própria sociedade civil organizada, né, as entidades da sociedade civil, que a gente buscou auxílio técnico para a elaboração dessas medidas, ressaltando aqui a participação, no caso contabilista, do sindicato, principalmente os sindicatos contabilistas, o grupo de estudos em governança e contabilidade pública da FEA e também o observatório social, que chegamos a uma conclusão de diversas ações que deveriam ser implantadas pela casa para que a gente pudesse se tornar uma referência nacional e mesmo internacional de transparência. Ressalto aqui a presença do professor Cláudio Miranda, representante, coordenador do curso de Ciências Contábeis da FEA, a imprensa também presente, né? Todos aqui, o sindicato de servidores também aqui representado, fundamental, né? Não sei se eu esqueci alguém aqui, tá? Presente. Pastova, né? Pastova. Bom, o compromisso da reunião de hoje era que a gente analisasse, isso está na pauta, analisasse todas as ações de uma forma global. A gente chegou até um número de, no início era 45, depois foi para 38, depois foi mais 2, foi para 40. O número em si, ele é flexível, né? Pode ser 100 ou pode ser 10, depende do jeito que a gente agrupa. Uma questão didática, a gente chegou ao agrupamento de 40. E para essa reunião de hoje, a gente se comprometeu a elencar quais seriam o compromisso que, na visão da Comissão Permanente de Transparência, seria viável a implementação concreta de um número dessas medidas para a gente poder se comprometer, né, como casa legislativa. Então a gente se debruçou muito recentemente, nos últimos dias, e a mesa diretora também, por uma determinação do presidente, Rodrigo Simões, trabalhou bastante intensivamente, o Boni aqui principalmente, né, que se envolveu muito, e nós também da Comissão Permanente de Transparência, o vereador Papa, o vereador Mega, o Renato Zuccolotto e o Paulinho Pereira, a gente conversou muito recentemente sobre essas ações. A ideia é que a gente possa ter um compromisso, não adianta falar de 100 ou 50 ou de 40 ações se a gente não está bem alinhado sobre o que a gente realmente tem capacidade de entregar para a sociedade como ação concreta realizada, para a gente poder se comprometer, né? Foi muito discutido também a questão da participação da sociedade nesse processo, né? Volto a reenfatizar que eu vejo isso como uma nova cultura da sociedade, que é irreversível, a participação da sociedade nos órgãos públicos. Vejo isso bom porque, além de poder monitorar e cobrar dos órgãos públicos, para que as ações caminhem com ritmo e com profundidade necessárias, esse engajamento também nos permite buscar apoio quando a gente precisa.
e apoio técnico, quando couber apoio financeiro, inclusive, para ações, enfim, acho que esse envolvimento é muito salutar. Surgiu a ideia de se fazer um site na sociedade, mas para ajudar a monitorar essas ações, e já tem vindo discussão, que eu acho também muito positiva, da própria Câmara, poder também disponibilizar essas informações, enfim, todo esse processo eu acho que enriquece, é enriquecedor, né? Eu acho que uma coisa não elimina a outra, eu acho que é complementar, eu acho que é um processo que é muito enriquecedor. Eu vejo com muito bons olhos essa participação da sociedade. Mas enfim, a ideia da Comissão Permanente de Transparência hoje é apresentar um relatório de algumas ações que a gente vai sugerir para a mesa diretora, como um documento técnico oficial da Comissão de Transparência, com essa sugestão para a mesa diretora. Uma vez a mesa diretora vai receber isso, saindo dessa reunião, a ideia é que a mesa diretora consulte o pleno dos vereadores, os 27 vereadores, o quanto antes, né? Eu converso bastante com o presidente da casa, né? E a gente tem conversado de amanhã mesmo, um pouco antes da sessão, se for possível, né? Isso depende, né, dele, obviamente, a gente poder consultar aí já os 27 vereadores com encaminhamento, né, dele, que já vem se envolvendo com esse assunto. Então acho que a gente já avançou bastante, não tem tanta necessidade de discussão mais, mas para que possa ser um documento validado pelos 27 vereadores, que é fundamental, né, Papa? É fundamental que seja um processo democrático, tem todo um processo político que tem que ser respeitado, e é fundamental para que as coisas andem. Então a gente alia o pilar técnico com o pilar político, e daí a gente constrói aí a democracia feita dessa forma. Então a ideia é que seja um documento de todos os 27 vereadores para ser disponibilizado para a sociedade poder trabalhar em cima, continuar contribuindo, continuar sugerindo aperfeiçoamento, continuar cobrando e assim por diante. Dentre as ações, antes de passar a palavra para os meus colegas, 6 ações seriam fundamentais na visão das entidades técnicas que participaram da construção desse processo até agora. Eu consultei, como vereador membro da comissão, quais seriam, de todas aquelas ações, aquelas que fundamentalmente não poderiam ficar de fora de um processo desse. Então, dá para... Reduz um pouquinho só, Renato. Seria a primeira delas, que envolve a atividade legislativa, que diz respeito do fluxo de matérias legislativas, projetos e proposições, divulgação dos fluxos, status, área que receber, prazos. Ao clicar em cada matéria, não importa em que subsistema a transferência seja indicada, é possível clicar em um número de matéria e verificar o fluxo dessa criação. Ou seja, para que o cidadão possa conhecer as matérias que estão em tramitação na casa de uma forma mais didática, mais acessível. O outro diz respeito ao sistema de administração financeira, que é a integração de diversos módulos dos sistemas eletrônicos da casa, que ainda são muito antigos, permitindo a troca de dados em formatos avançados, desagregados, para alimentar o portal de transparência nas diversas funções, compras, licitações, recursos humanos, patrimônio, mencionados. É uma dificuldade muito grande esse manuseio de informações pela forma como é disponibilizado, e o sistema precisa ser modernizado por conta disso, porque essas ações elas vão dar sustentação para todas as outras, sejam 40 ou sejam 150 ações pela frente. Sem essas estruturantes aqui, dificulta todo o encadeamento das demais ações pela frente. Então não adiantaria nada a gente estar falando das outras ações sem estar endereçando essas, porque essas são a base, são as ações estruturantes. Outra de sistema administrativo financeiro também, que é a definição de atributos dos sistemas serem aprimorados ou contratados, para que todas as demais ações sejam possíveis, a ser feito conjuntamente com os diagnósticos do sistema legislativo e organizacional, de forma a ter uma implantação que considere todos os requisitos do programa complementarmente. A outra é o sistema de processo legislativo, que é o processo legislativo em si, automatizado, de forma a acompanhar o status de cada processo. Não vou entrar em detalhes, senão eu vou ficar lendo muito aqui. O sistema de processo legislativo também é uma quinta, e todas as funções que é disponibilizar no portal, internet, todas as informações exigidas pela Lei Complementar 101, especial atenção aos artigos 48, 48A, enfim, essas ações em detalhes, porque são muito específicas,
mas são as ações que a gente precisa garantir que façam parte dessa primeira leva. Dito isso, eu tenho discutido com o Boni, com os vereadores, e o importante, comecei a reunião dizendo de uma informação positiva, que há um consenso de que realmente essas informações já, em boa parte, têm sido contempladas e vão estar contempladas aí de uma forma consensual. Eu quero passar a palavra, então, para os demais integrantes, antes de passar para o Boni, né? Marcos Papa, por gentileza. Bom, boa noite a todos, boa noite, presidente Fabiano, vereador Boni, vereador Luciano Mega. É a primeira vez que eu participo de uma reunião da Comissão de Transparência. Fui o idealizador dessa comissão no momento em que coloquei claramente para o então candidato Rodrigo Simões que receberia o meu apoio desde que criasse uma comissão permanente de transparência. Já havia dialogado e consensuado isso com o Fabiano. O Boni sempre se mostrou muito simpático à ideia e incentivador da ideia, o vereador Luciano Mega, idem. Mas, quando fiz a publicação de que o Rodrigo teria o meu apoio, desde que criasse 7 medidas de transparência, e dentre elas a criação de uma comissão de transparência, porque a nossa Câmara ela vem de um estado rudimentar de administração, que o nome é esse mesmo, é um estado rudimentar de administração, tudo muito no escuro, tudo muito escondido. Para vocês terem uma ideia, quando eu assumi o mandato, para que eu conseguisse que o site da Câmara publicasse a pauta de votações, foi uma queda de braço de 1 ano e meio. 1 ano e meio, uma queda de braços, para que a sociedade visse a pauta de votações no site da Câmara, que sequer isso era informado. Então, são novos tempos. Nós temos pessoas com muita qualificação para entregar um serviço que venha a modernizar a Câmara de Ribeirão Preto. Eu não tinha condições de participar mais dessa comissão. Os vereadores têm tido a paciência de me informar passo a passo os avanços da comissão, que está de parabéns. Eu presido 2 comissões permanentes na casa e 2 CPIs. Quero, assim que encerrar as 2 CPIs, que devem terminar dentro desse semestre, ter uma participação maior nessa aqui. Mas apoio as medidas que estão sendo tomadas. A Câmara não tem gente qualificada, cultura qualificada para fazer esse tipo de gestão de transparência. Não tem. Nós temos uma boa coordenadoria jurídica na casa, que entende um pouco de contabilidade, um pouco de orçamento, um pouco de finanças, um pouco, mas não é a formação dessas pessoas. E nós precisamos fazer isso aqui na Câmara. Então, assim que o Fabiano foi eleito, eu disse que a Câmara tinha ganhado, disse que a cidade de Ribeirão Preto tinha ganhado o mandato dele como alguém que iria fazer um serviço que a Câmara nunca tinha tido a oportunidade de fazer, e a prova está aqui. Em poucos meses, com o incentivo dos membros da Comissão de Transparência, com o incentivo do presidente, do vice-presidente que está aqui, da mesa diretora, nós temos agora uma pauta. É muito bem-vinda a ajuda da FEA, muito bem-vinda a ajuda do Observatório Social, muito bem-vinda a ajuda de toda a entidade que tem expertise em gestão pública, em contabilidade pública, é bem-vinda. Se isso resolver para que a Câmara implante esse sistema de transparência, se isso for suficiente, muito bem, a Câmara não gastou 1 centavo com isso. Gasta o tempo dos parlamentares que estão investindo para fazer isso. Porque para fazer esse trabalho, é sempre importante dizer, o parlamentar não ganha 1 centavo a mais. Não. Se o parlamentar vier aqui de terça-feira, terça e quinta, apertar o botãozinho e fizer as votações que ele tem que fazer, ele ganha igualzinho o parlamentar que está fazendo CPI, que está presidindo comissão, que está se esforçando por melhorar
a transparência, a economia da Câmara, a produtividade da Câmara, a fecundidade do seu mandato. Mesma coisa. Então, isso é importante diferenciar. Agora, se as parcerias, os convênios não forem suficientes para fazer avançar essa pauta de transparência e fazer com que a Câmara tenha uma gestão eficiente, transparente, eu defendo que a Câmara gaste dinheiro com isso se precisar. Nós não somos um poder que tem que ficar a reboque dos outros poderes, que tem que ficar a reboque e não ter uma informação precisa do que se passa dentro de casa em tempo real. Que é esse o caminho que a comissão está iniciando e vai evoluir para isso. Sempre vai contar com o meu empenho como parlamentar, com a minha força política, minha e do meu partido, o Boni está aqui na mesa também. Então, se for suficiente, a FEA, o Observatório Social, quem quiser ajudar, é super bem-vindo, não é, presidente? Mas eu defendo que se amanhã nós tivermos que contratar uma empresa, abrir uma licitação para fazer uma contratação e gastar dinheiro para a Câmara ser transparente e eficiente em tempo real, eu sempre vou defender que isso seja feito. Vamos ver até quando conseguimos avançar com esse trabalho voluntário, com esse esforço que estamos fazendo. Se em algum momento isso parar, eu defendo que nós venhamos a investir para que a Câmara seja aquilo que o povo de Ribeirão Preto espera. Eu me alonguei um pouco, presidente, mas para contextualizar, e que também eu presido agora a Comissão de Finanças, a audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a reunião vai continuar, em algum momento eu deixo, porque a sessão, a audiência pública começa agora. Obrigado. Ressaltar, vereador Papa, que eu estou muito, mas muito contente com a sua presença, a experiência que você traz e concordo plenamente com o que você falou da necessidade em momentos de se alocar recursos financeiros para contratação de serviços especializados que a casa, porventura, não tenha, né? E é muito natural que isso aconteça. Eu apoio totalmente a contratação de serviços. O voluntarismo move, inicia, mas para se concluir alguns estudos e a implementação de algumas ações, não tem como fugir de se contratar serviços e remunerados, mas para isso existe o devido processo legal para isso. Eu apoio totalmente. Vereador Mega. Boa noite a todos. Boa noite, presidente Fabiano. Boa noite, Marcos Papa, vereador que compõe também a Comissão de Transparência. Boa noite, vereador Boni, sempre nos apoiando. Bom, então nas reuniões anteriores, nós, na minha visão, até que como o próprio vereador Marcos Papa disse, nós não demoramos muito para definirmos quais seriam as medidas a serem implantadas para realmente nós termos efetivamente transparência nessa Casa Legislativa. Contamos com o apoio da sociedade civil desde o começo, das várias entidades que já foram citadas aqui, e esse apoio é imprescindível, ele foi imprescindível para definir quais seriam as medidas, mas ele continua e continuará sendo imprescindível para nós termos força para implementarmos. Tanto força técnica, como também força política. Mas vale ressaltar que nós temos o apoio, sim, dos funcionários da casa, que desde o começo têm se empenhado também para nos ajudar na implantação dessas medidas. Sempre tivemos, como já dito aqui, o apoio da mesa. Em nenhum momento a mesa se opôs a esse trabalho. É lógico que há divergências na forma como ele vai ser implementado, como as medidas serão implantadas, mas em nenhum momento se trabalhou ou se falou contra qualquer um dos trabalhos aqui dentro. E devo citar também, além dos membros da mesa, os 27 vereadores, que também em nenhum momento se opuseram
na implantação dessas medidas pela Comissão de Transparência. Talvez houve e ainda age, talvez haverá divergências na forma como isso vai ser feito. Mas em nenhum momento, eu acho que não há nem clima para que se trabalhe contra esse tipo de proposta na atual situação do nosso país, da nossa cidade. Mas eu também, às vezes, me questiono da melhor forma de nós apresentarmos isso para a sociedade. Né? E nós já fizemos reuniões, inclusive com as entidades da sociedade, como isso seria apresentado. Que existe aquele receio de que nós falamos que são 40, e na verdade nós poderíamos agrupar essas 40 em 10, como o próprio presidente da comissão falou, o vereador Fabiano, e ficaria talvez mais fácil falar, nós temos 10 e implantamos mais rápido, mas não. Realmente são muitas medidas e uma depende da outra, então a gente não vai conseguir implantar todas ao mesmo tempo. E foi este o motivo da nossa reunião que antecedeu essa, para definirmos quais seriam então. Até porque precisamos definir quais os servidores responsáveis, qual o prazo para fazer cada uma delas. Então tem uma questão técnica também para a implementação de cada uma delas. E concordo com o vereador Pablo, o vereador Fabiano, provavelmente o Boni, que se necessário teremos que contratar serviços mesmo, porque talvez para alguma coisa a gente não tenha material. Pessoal, acredito que tenhamos, assim, num prazo talvez de treinamento, que a gente consiga fazer com os funcionários. Sempre defendo que o servidor ele é o principal responsável por tocar, né, a máquina pública. Mas em algum momento pode ser que nós precisemos contratar e aí gastar dinheiro, né? Se é uma coisa para o bem da cidade, por que não, né? Nós temos um orçamento grande e talvez gastar realmente dinheiro contratando uma empresa ou contratando recursos que nos ajudem a implementar essas medidas. Então, mais uma vez, eu estou aqui e à disposição para trabalhar, presidente. Obrigado, vereador Mega. Mega tem ajudado muito também na condução dos trabalhos. Obrigado, Mega. Vereador Boni, representando a mesa. Em primeiro lugar, obrigado, Boni, por ter se envolvido tanto na análise das ações. A sua participação tem sido fundamental para o êxito e para a continuidade desse trabalho com a excelência que ele tem sido feito. Sua participação tem sido muito importante. Obrigado. Boa tarde, obrigado a você, presidente da Comissão Permanente de Transparência, o vereador Fabiano Guimarães, ao meu amigo, não só de partido, Marcos Papa, vereador Marcos Papa, Luciano Mega também, a todos aqui presentes. Desde há 1 hora estávamos na outra reunião, com o grupo onde a gente estudou cada uma das situações com determinados setores, né, para vermos, não é o que aprova, o que não aprova, nós adotamos as 40 ações, nós vamos adotar. O problema é quais são os problemas a serem implantados, o que é necessário para ser implantadas. Então, por exemplo, das que o vereador a comissão acabou de elencar como essenciais, que seria o item 4, ter o ok, porém, aí eu vou falar da parte que liga quanto à informática digitalizada, 32, 33, 34 e 35 e a 40 também não tem problemas nenhum. O problema, na verdade, é que dia 23 nós estamos indo com a comissão dos funcionários do Legislativo para Brasília, onde nós vamos ver qual é a funcionabilidade do Interleges. Quando vocês falam da contratação, é essencial a contratação, mas no momento acho que nós adotaríamos só voluntariado. Porque o essencial no momento, isso eu vi em janeiro, antes de começar qualquer evento de transparência, a informática nossa está um caos. Sem a informática, duvido que alguém implante qualquer coisa aqui dentro. Ou nós mudamos nosso sistema de informática digitalizado, ou esquece, nós não vamos implantar nada. Nós vamos ficar sempre patinando no molhado. Então, e outra conclusão que chegamos que a Interlege, mesmo sendo gratuita, se for ruim, é um avanço milenar perto do que a gente tem aqui no nosso período da pedra lascada aqui dentro.
Já tinha comentado quando o Papa falou de rudimentar, que a informática está muito mais atrasada do que todo o sistema que você presenciou, Marcos Papa. Eu não sei como foi a tratativa referente ao sistema de informática, se alguém teve acesso ou disponibilidade em querer... Não. Então, e a tragédia maior é o seguinte, a gente tenta hoje, de uma forma, com esse sistema, primeiro, ter uma coisa que ajuda dentro de todas essas ações que é interesse nosso, que isso já começou em janeiro, da mesa diretora, que houvesse um entrelaçamento dos setores. Quando nos períodos anteriores, os gestores não queriam justamente isso. Eles queriam, na verdade, era uma dicotomia, uma separação uma da outra, e não entrelaçamento. E hoje nós precisamos disso. Só que a maior necessidade, nesse momento, em custos e gastos, é adquirirmos um sistema de informática digital. Então, já antecipando, dia 23, nós vamos sair numa comissão com os funcionários do Legislativo, cada um do seu setor, e eu vou estar acompanhando como parlamentar e junto com o vereador Isaac Antunes, onde a gente vai estar avaliando qual a funcionabilidade da Interleges para a gente trazer esse sistema aqui para a Câmara. Lembrando que mesmo ele sendo gratuito, ele vai ter um custo, porque tem que contratar uma outra empresa para fazer toda essa alimentação de dados. A implantação até é normal, o problema é você alimentar com os dados. Então isso é um serviço terceirizado. E quando a gente fala de contratação de serviço, uma coisa que me chamou muito a atenção, Fabiano, é que, por exemplo, você vê que quem te oferece o serviço essencial que você quer, para aquilo que você necessita aqui, é o A. E você cria um objeto que identifica aquele A. Só que aparece uma empresa B, você não sabe de onde, com os mesmos objetivos de objeto que você colocou, e ele aparece com 1/3 de serviço. Até você achando que aquilo não vai funcionar, você é obrigado a contratar essa porcaria. E isso é complicado. Então, por isso que eu falo, se tiver voluntariado, nós abrimos a porta de imediato para quem quiser ter acesso ao que foi nos ajudar. Porque isso não precisa de licitação. A elaboração do termo de referência é o fundamental, para que a gente possa contratar com todos os parâmetros e pré-requisitos absolutamente claros. Mas você não vai conseguir elaborar os projetos claros. Igual a gente queria fazer uma auditoria. Trouxemos um perito que todos sabíamos que era competentíssimo para ver o nosso anexo. Não conseguimos criar um objeto que identificava ele como para que você conseguisse contratá-lo. Aí o que aconteceu? Por sorte apareceu voluntariado, a USP lá de São Carlos, onde eles fizeram todo o estudo. Porque senão não consegue, você não cria um objeto. Você põe um objeto onde aparece um elemento B com preço menor, você vai fazer o quê? Como é que você justifica isso depois? Você não tem artifício para isso. Isso é transparência. Paga menos, você tem que contratar. Como é que você vai contratar esse daqui que cobrou 100 e esse outro que aparece com o mesmo objeto, te oferecendo por 50? Mas ele é incompetente, Boni. E aí? Como é que eu vou explicar isso? É complicado. Bom, mas tudo bem, não é essa a questão. E uma coisa, por exemplo, que a gente precisa ver, até quando a gente elabora... foi interessante que você vê todos os setores reunidos, né? E você falou da competência de alguns, e vocês mesmos citam aqui, é disponibilizar a pauta de sessões ordinária e extraordinária no plenário com no mínimo 7 dias. A conquista que teve de ter a pauta publicada, que o Marcos Papa falou, foi essencial. 7 dias, você vai contra o regimento. Sim. Entendeu? Aí vão mudar o regimento, então vai ter muito regimento para mudar. Um monte de situações. Porque você pede com urgência hoje para amanhã, como é que você vai fazer? Você vai respeitar os 7 dias? Então, a gente tem que ver. Mas é interessante. Só uma alteração mínima aqui. O importante é assim, ó. O que eu, dentro da minha falta de conhecimento técnico, quando a gente começou a discutir cada um desses, elencar cada um deles, primordial, um sistema de informática digitalizado. Isso, senão a gente vai dar alguns dados, como a gente vai apresentar rapidamente, até já vou fazer um comunicado, o pessoal da mesa até foi elaborado quando a gente conversou depois da última reunião, que o nosso site realmente ele não tem
é uma clareza. Então nós vamos estar lançando agora, como tem que mostrar agora todo o relacionado de funcionários da ativa, pensionista, todo tipo de funcionário que tem. Então nós vamos lançar também o nosso site que tem que mudar, que vai ser uma transparência direta. A gente vai fazer o site de transparência direta, onde essas informações que vocês estão pedindo, nós vamos organizá-las. Excelente. Porque todo site, aqui tem vários itens, aqui ok. Quando está esse ok, dizendo o que significa, nós já temos essa informação. Falou, mas não está lá não, então o que nós temos que fazer? Nós vamos fazer agora o site de transparência direta, aonde vocês vão clicar, junto com ver os dados que vocês também necessitam, e o público também. Legal. Tem que ter esse acesso. Legal. Entendeu? Então, transparência direta, que vão ser onde nós vamos colocar isso aqui, que nos auxiliou a gente poder fazer o transparência direta, a gente vai poder estar elencando cada um deles. Agora, uma coisa que tem aqui, você viu que está aqui sempre aqui, ó, alguns em andamento, ok, está parcial, falta alguma coisa, e outro está muito assim, ó, andamento, adquirir o sistema de informática. Então, tem coisas que a gente pode, dados, por exemplo, quando você colocou aqui o de frotas, por exemplo, tem um item que ele está aqui, mas não é um item que, vamos dizer, não é que ele é descartado. Nós não vamos usar a alocação de frota, porque em janeiro, quando nós fomos, a mesa a gente reuniu, a gente viu que tinha algumas opções, dentre elas, você locar uma frota de carro. E foram feitas licitações. É muito mais caro do que a gente manter. É que hoje nós não temos que trocar a frota de carro. Tudo bem. Pode ser que quando ficar tudo velho, aí sim a gente seja mais viável você ter essa locação. Hoje, no momento, não é viável nós utilizarmos a locação. Vai sair muito mais caro dentro de todos os projetos de licitação que nós fizemos. Então, mas, por exemplo, tem dados aqui, igual, por exemplo, parcial. Aqui vocês falam de certa forma, tem um GPS. Os carros não têm GPS. Para nós implantarmos isso, gera um custo. Sim. Então fica difícil. Agora, nós temos todos os quilômetros que cada carro rodou, quanto que foi usado de gasolina, isso tudo tem. Então, isso tem que ser colocado. Então, tem que ter colocado aqui quantos gastos com o carro, tal, tem o contrato de seguro obrigatório, isso tudo já vamos lançar também no Transparência Direta. Só que são coisas que, assim, quando você trabalha com um grupo de pessoas é uma coisa, quando você pega uma pessoa para alimentar isso tudo, elaborar a informática, elaborar o site, então fica-se mais moroso. Nós vamos começar a fazer isso. E tem outro agravante, o nosso sistema de informática, ele é vinculado à Coderp. Então, por exemplo, o que aconteceu? Nós temos hoje essa relação sexta-feira vai ser lançada essa relação com a Nominata, os custos, todos os ganhos e os dividendos do pagamento de cada um dos funcionários. O problema aqui é que a gente precisa mandar para a Coderp e tem 2 meninas que vai fazer isso. Então hoje nós vamos pegar nosso site e mandar todas as informações para lá. Elas não vão digitar isso, mas vai demorar algum tempo. Então o que nós precisamos fazer? Elaborarmos de uma forma prática, que a gente mande, até que seja em Excel para ela, a forma que for, porque o processo de adaptação dentro do Transparência Direta seja rápido também. Senão vocês não vão ter acesso à informação. Porque a informação não vai ser passada para vocês, está aqui, o item 7, é isso aqui. Não é assim. Então nós vamos ter a fonte onde vocês vão chegar e dentro o que a gente fez na última reunião, essa parceria que está se estabelecendo, que é ótimo, vocês chegarem e falar assim, Boninho, aqui, ô presidente, nós precisamos, está faltando aqui, você falou que é parcial, mas realmente, ou então já está ok, mas não, está faltando isso. Aí, gente, é verdade, a gente precisa ver onde vai corrigir. Então, são fatos que a gente, até auxiliado por vocês, a gente está direcionando para a gente também estarmos alimentando transparência direta. Ótimo. Entendeu? De todas as medidas aqui, a gente se compromete atenciosamente a cada uma delas, mas, por exemplo, igual um exemplo, né, que é diferente das praticamente quase 80% tem ok com andamento parcial, ou então nós precisamos depender do projeto, primeiro da instalação do sistema de informática digitalizado, mas por exemplo, tem assim, o 13 que seria quanto à implantação da ISO 9000. Nós já tivemos a ISO 9000 aqui.
para se reestruturar ela, coisa que vocês falam aqui que não seria essa a feita, mas sim estruturar uma nova, tem um custo que não é baixo. E principalmente no momento que nós estamos prioritário de acabar a obra, prioritário de tudo isso, comprar esse sistema novo, que precisa ser comprado não só o sistema, tem mais um outro sistema que precisa ser comprado, esse não é de graça, tem um outro que precisa ser comprado que o técnico nosso de informática falou, assim como uma outra internet, que nós trabalhamos com uma única internet, quantas vezes já aconteceu de estar no pregão e a pessoa precisa usar o 4G dela porque cai a internet. Então nós temos que ter uma de ressalva ali para poder... A nossa internet sempre foi feita para não funcionar. Ela... mais ou menos. Então, bom, a gente podia considerar, de repente, em andamento e quase implantadas já, várias ações. Acho que seria essa a grande virtude assim, de um trabalho. Eu posso te dizer que dessas 40, 30, a gente tem condições de implantar num ano. Maravilha. Sendo que, de imediato eu falo que a gente depende da operacionalização da Coderp hoje, então é complicado. Mas tem muitas aqui, ó, ok. Essas daqui tudo são dados que nós já temos. Quantas? Eu acho que seria bacana para a gente, de repente, fechar essa reunião com... Não, mas é duro eu te falar realmente todas assim, porque de repente você fala, vocês não leram essa palavra aqui, então fica o ok parcial, como tem algumas lá, ok parcial, que nós é um documento em construção. Não é um documento, não é uma ação completamente finalizada nela mesma. A maioria acho que delas, é justamente essa construção coletiva, né? A maioria delas e as prioridades que você deu, depende de dia 23, nós estamos indo para Brasília. Se Deus quiser que a gente feche implantar a Interleste. E aí eu te garanto que no prazo vamos dizer, 30 delas, até o final do ano está tudo implantado. Inclusive as 5 que você falou. Maravilha. Entendeu? Agora, de imediato, tem algumas que em 3, 4 meses a gente já vai estar dando um maior número de referências ou maior transparência, como se for a forma de se analisar que a gente possa estar fazendo. Excelente. Entendeu? Tem algumas que você mesmo, até eu já conversei com você antes, que tecnicamente nesse momento seria inviável. Né? Tecnicamente inviável, e tem algumas que a gente precisaria pensar, porque mesmo... Eu falo inviável assim, nesse momento. Nesse momento. Porque a gente tem que ter uma visão, né, de implantação. A terceira, o nosso jurídico, ela fala da parcialidade até, por causa dos 7 dias. Aqui, quando a gente fala, por exemplo, na quinta, ela tem uma coisa que bate, de certa forma, contra uma inconstitucionalidade, mesmo com a Lei 101. Das mais avançadas, você acha que daria mais ou menos quantas aqui? Das que a gente já está um passo de poder, olha... Eu acredito, de imediato, no mínimo umas 10 a gente resolve. Umas 10. Em coisa de 3 meses, dependendo justamente dessa situação. Mais ou menos umas 20 em andamento e umas 10 quase implantadas já. 10, assim, é questão de... a gente tem um problema, quando a gente for agora montar também o transparência direto, a gente tem que pensar em fatores que vocês põem aqui, da planilha como ser montada. Entendeu? Então, a gente precisa ver se isso adequa ali, né? Legal. Se o sistema, mesmo de imediato, ele vai suportar aquilo. Entendi. Porque nós já temos o dado. De repente, a gente pode estar colocando um dado, como vocês falaram da parte, acho que foi... Deixa eu ver qual que porque eu vejo, sabe, da contabilidade, acho que foi a da contabilidade, ela tá ok de uma forma, não como vocês elaboraram, mas você tem acesso a elas de uma outra forma. Essa é uma que a gente poderia considerar como quase implantada já. Essa sim, entendeu? Então, assim, essas outras 10, por exemplo, a gente podia compilar todas elas num texto. Eu estou falando como uma reunião mesmo, de interação. Me ajude, Papa, me ajude, Mega. Um texto mais geral, para que a gente ainda possa estudar mais aprofundadamente essas outras 10, que eu acredito, igual eu te falei. Um outro momento, isso vai demandar mais estudo. Não, então, 10, dessas 30, 10 são quase implantadas, 20 em andamento. Eu não sei, é o que eu te falei, pode ser que encontre alguma coisinha em termos de ajustes. 10, a gente pode implantar isso com dados tranquilo.
As outras 20, eu sei que tem andamento aqui parcial, porque troca de sistema. Olha quantas que tem. Então, com a troca do sistema, por isso que eu te falo, então a implantação. Mas tecnicamente com a casa, acha que é viável? Eu acredito que um ano a gente consiga fazer essas. E a própria sociedade, para poder ajudar também, a gente, né? Sociedade civil organizada. Como ontem, no plenário mesmo, a gente conversou disso lá, né? Vamos pedir ajuda, né? Não, é só, importante. Né, isso é importante. Então, o que eu vejo importante é o seguinte, a gente disponibilizou e a gente acata as 40, vendo as limitações técnicas que nós temos, onde a gente pode falar aqui, né, em questão de, porque a gente depende da CODERP, depende, às vezes pode depender até do sistema atual, apesar de termos os dados para mudar as planilhas, talvez não comporte, mas 10 a gente tem praticamente, que eu falo imediato, em coisa de 2, 3 meses está implantando. Maravilha. E depois essas outras 20 que são diretamente ligadas ao sistema de informática digitalizado, pode criar um pouco mais de problema, a gente se alongando em um ano. E aí a gente tem que trabalhar essas outras, porque envolve muito contexto técnico, e também vamos ser sensatos, né? É difícil você falar em mudar um sistema que vem há 30, 40 anos, você falar que vai mudar em 4 anos. Eu acho que não tem nenhum mágico aqui. Por mais transparente que todos nós demonstre e queira ser, eu abro o meu gabinete, como qualquer um outro vai abrir o gabinete, faz o que quiser, investigue o que quiser, por isso que as portas estão abertas a todos as entidades que queiram colaborar de forma voluntária, nos ajudar também nessa parte. Tenho certeza está de portas abertas a ter os dados e nos ajudar a essa elaboração. Para a gente poder, de repente, então, concluir, fazer uma amarração dessa reunião, me ajudem aqui, membros e Boni. A gente podia, de repente, pelo que eu tenho visto, em primeiro lugar, essa interação gerou uma proposta, então, de que, um diagnóstico, né, de que 10 dessas ações, temos, não destas, né, porque eu volto a falar, 40 ou 45, isso depende de como a gente analisa elas. Então, aqui, a produção dessa reunião de hoje seria, temos 10 ações já quase implementadas. Já existem os dados. Já existe, só falta... padrão que vocês talvez queiram e no nosso site também. Ótimo. 20 ações, mas demandam uma análise mais apurada dos sistemas. Essas seriam em andamento mesmo, que ainda vai demorar um pouco. Ou então né? aparece de forma parcial. Tá. E outras ações ainda devem ser fruto de uma análise mais aprofundada. Eu tiraria dessa reunião de hoje essa conclusão. Eu estou correto? Né, temos aqui 10 ações que praticamente já estão um passo implementado, já existe informação, é só disponibilização. 20 são perfeitamente possíveis de serem implantadas. E algumas outras ações, por demandarem mais estudos, a Comissão Permanente de Transparência vai estar analisando elas, outros grupos de ações, para que a gente possa ter um texto mais claro sobre o que ser implantado. A gente podia, talvez, ter esse produto dessa reunião de hoje. Seria isso? Não. Justamente. Inclusive, eu vejo assim, quando a gente fala, por exemplo, o que seria andamento? A identificação por crachá, a divulgação de quem exerce por cada função, isso já estava sendo elaborado. As câmeras, 70% já tinha sido feito e nós estamos fazendo agora o levantamento de licitação. Entendeu? Agora, uma coisa que me chamou a atenção, Fabiano, ficamos 1 hora e tanto conversando com todo o jurídico da Câmara e pessoas que eu tenho grande respeito, admiração, e eu falei para eles, me faz uma análise disso. Falou, bom, é engraçado, eles fizeram 40 locuções, em momento nenhum eles falaram de compilação de leis. É o caos nosso aqui dentro. Entendi. Felizmente, o Interleges, ele acho que dá suporte a fazer essa compilação de leis. E o jurídico estava explicando a gravidade disso aqui. Não termos essa compilação de leis, um programa que faça isso. Então ele falou assim, é engraçado que dentro de 40 fatores de transparência, talvez o mais efetivo, em que envolva realmente legislativo, seria a compilação de leis. Ele fez um comentário até interessante, que foi o que menos me preocupou. Ele falou, a fiscalização aqui está em cima dos vereadores. Não me preocupa. Ele falou, a preocupação devia estar aqui, ó, legislativo.
Porque, por exemplo, aí ele dá um exemplo com esse novo projeto. Aquilo que eu falei, quando você protocola uma lei, com esse novo sistema de transparência, você protocolou com o sistema digital, qualquer munícipe vai acessar e ver qual é a lei que está, onde está a lei, quem que protocolou, quando protocolou, que setor que está. Hoje não temos isso. Passa por 4 pessoas até chegar no painel. Você viu como foi feita as 122 demissões dos comissionados no final do ano? Foi feito pelo Géser manual com programinha de Excel. E ele olhando funcionário a funcionário, o cara que estava 10 anos na casa, ele fazendo o levantamento. Isso é tempo da pedra, gente. Entendeu? Então não tem como você falar que vai mudar um sistema que vem desse jeito, você falar que vai mudar isso em toque de caixa. Por isso que eu falei. Então, nós precisamos pensar muito dentro dessa parte legislativa nossa, que o problema é gravíssimo. Por isso que eu falo, a transparência nossa, talvez que pareça mais relevante para o munícipe, qualquer um aqui está com o gabinete aberto, com as despesas abertas, o que for preciso. Com e certeza. outra, tudo que compete à nossa administração. Os 27 assinam embaixo do nosso mandato. Excelente. Agora, o passado é outra coisa, aí é outra situação. Nós não vamos mexer nesse tipo de coisa, porque compete a nós o que nós fazemos. Ótimo. O vereador Papa, ele tem uma audiência pública nesse momento? Papa, queria que você fizesse um comentário, então, antes de partir, e sobre essa questão, então, do produto dessa reunião. Rapidamente, dizer que uma coisa que eu vou propor agora à nossa comissão, e me perdoe o presidente se esse movimento já foi feito, mas um movimento de aproximação da comissão com a CODERP, que é a coisa que a Câmara já está fazendo, né, Boni? Porque, assim, havia uma organização criminosa lá, né? Mas tem funcionários maravilhosos na CODERP, tem gente técnica ali que sabe muito do que faz. E agora não está mais sob o comando de um formador de quadrilha. Esses funcionários geniais que a CODERP tem não estão mais sob o comando de um formador de quadrilha. Então, a Câmara se aproximando da CODERP, creio que também temos muita coisa boa lá. Quem me faz essa sugestão é o Marcelo Reis, que trabalhou na Prefeitura, sabe do que fala, sabe muito bem do que fala, e está nos relembrando isso. Olha, a expressão, ele está relembrando da CODERP, tudo mais sou eu que estou falando, porque é a mais pura verdade. Então eu sugiro esse movimento para a comissão também, mas creio que estamos avançando bem. Obrigado, Papa. Fica à vontade, viu, Papa? Eu sei que você tem compromisso com a audiência. Vai ser aqui. Ixi, então a gente tem que terminar mesmo. Eu que estava errado. Bom, boa noite novamente, porque muita gente chegou depois. Para quem está chegando, só para vocês entenderem, é uma reunião que já está acabando, pessoal. É uma reunião da Comissão de Transparência, a 4ª reunião da Comissão Permanente de Transparência aqui da Câmara. E nós estamos discutindo, terminando já uma discussão, sobre as medidas a serem implementadas para aumentarmos a transparência da casa. Então, nós contamos com a ajuda de entidades da sociedade civil, que têm participado bastante aqui conosco, dos funcionários da casa, dos membros da mesa, aqui representados pelo vereador Boni, e, na verdade, dos 27 vereadores. Então, eu tenho que repetir um pouquinho para contextualizar vocês dessa reunião que já está terminando. Então, nós temos 40 medidas para melhorar a transparência dessa casa, e nós, infelizmente, nos deparamos com alguns empecilhos técnicos para a implementação. Comentava aqui no começo, temos até a presença da vereadora Glaucia Berenice agora, do vereador Pessotti, Orlando Pessotti, e dizia que o tempo todo nós tivemos o apoio dos 27 membros, né, do colegiado, dos 27 vereadores. A questão que nós discutimos hoje são questões técnicas para a implementação dessas medidas, que realmente, assim, mesmo contando com o apoio dos servidores da casa, nós temos sistemas muito obsoletos aqui, né? Falar da idade da pedra, alguma coisa desse tipo. E que talvez nós precisemos contratar até
gastar dinheiro para contratar serviços que nos auxiliem a implementar essas medidas. E a sugestão, lógico, eu falei, conto muito com a capacitação, né, a competência dos funcionários do Legislativo, que se esforçam para nos oferecer, né, para a população o melhor trabalho, mas que às vezes, diante de novas coisas, não estarão capacitados, estarão impotentes para fazer tudo que tem que ser feito. Houve a ideia aqui de utilizarmos a CODERP, que é muito bem-vindo, né, para que ela resgate a função original dela, que é trabalhar com a informática realmente. Então, acho que a CODERP vai ser muito importante para nos ajudar, mas que talvez a gente precise de ajuda externa, voluntária, como bem disse o Boni, né, todo voluntário é importante que nos ajude, mas num determinado momento pode ser que se contrate realmente alguém para o bem da população, né, para realmente mostrar de forma realmente transparente o que essa casa faz. Então era isso que eu tinha para considerar no final. Obrigado. Quero agradecer muito, vereador Mega, vereador Papa, representante da mesa diretora, vereador Boni. Agradeço a presença do Orlando Pessotti, vereadora Glaucia Berenice também. Eu já estou entrando na reunião de vocês. Só para concluir, então, a gente vai fazer uma ata agora e fica concluído, então, como produto da reunião da Comissão Permanente de Transparência, que há, então, o compromisso de 10 ações praticamente já sendo finalizada a implantação e 20 ações em andamento, uma previsão de cerca, disso pode variar, aproximadamente 1 ano para que essas 30 ações sejam implantadas. Que não que houve redução de 40 para 35 ou para 10, mas as outras ações vão ser frutos de uma deliberação mais aprofundada e novos estudos da Comissão de Transparência para que a gente possa traduzi-las em números. Fico muito contente com o processo que gerou essas medidas, essas 30 ações, e agradeço muito a todos os membros da comissão, especialmente Boni, como sei que você trabalhou muito em cima disso. Obrigado a todos e boa reunião para a próxima audiência. Desculpa entrar um pouco na reunião de vocês, no horário. Obrigado. Boa noite. Boa noite.